Irmãos, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada. Eu sei que o tempo se torna o nosso inimigo num momento tão importante, mas eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada. Eu quero deixar uma rápida palavra nessa noite. Louvado e bendito é o nome de Jesus. Tantas pessoas que eu poderia agradecer, infelizmente o horário nos falta. Também os pastores da congregação, o pastor José Carlos Canuto com a igreja, e também o pastor William, juntamente com a sua família que está aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Então, de casa, só agradeço porque eles têm feito tudo para a glória do nome de Jesus. Evangelho de Jesus, escrito por João. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, eu quero ler o capítulo 21. É o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 3, 4, 5, 6 e o 7 também. Nós vamos ler rápido e não vamos para ganhar tempo. Amém, meus irmãos? Eu sei que eu poderia terminar esse culto agora, impetrar a bênção apostólica, todo mundo ia feliz embora. E eu não tenho dúvida disso, até por tudo que já ouvimos nesses 4 dias. Mas eu quero deixar essa palavra que Deus revelou ao meu coração. Capítulo 21, versículo 3, quem encontrou, diga amém. Amém. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e a achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Versículo 7, último versículo, nós vamos ler para ganhar tempo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. E você diz: amém. A igreja tome seu assento. Irmãos, quem crê que Deus fala através da exposição da sua palavra? Quem crê? Eu sei que algumas vezes Deus me usa em revelação, em visão. Eu sei que tem pessoas que já foram curadas através de revelação, e alguns foram curados através também de oração. Eu creio. E a nossa visão das cruzadas de cura e milagres sempre foi uma visão de milagres, de maravilha. Mas Deus, nessa festividade, nesses dias, Deus resolveu abrir o céu e falar através da palavra. Por exemplo, quem não veio quinta-feira perdeu uma oportunidade. Quem não veio na sexta perdeu. Deus usou. E eu quero falar mais uma vez os pastores que ministraram aqui de forma especial. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E essa passagem bíblica, que é uma passagem muito linda, que me chama a atenção, porque o capítulo 21 do Evangelho de João mostra Jesus que ressuscitou e vem ao encontro dos discípulos. A Bíblia mostra aqui no capítulo 21 que estava aqui Simão Pedro, também o Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileias, e o Tiago e o João. Eles estavam reunidos. E se nós olharmos para todo o contexto, desde o capítulo 20, que Jesus tinha sido crucificado e tinha sido sepultado, havia uma tristeza no ar, uma angústia, e Pedro estava um tanto decepcionado, porque se nós lermos a chamada de Pedro lá no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus também vem e chama Pedro antes, no mesmo lugar, no mesmo mar, Jesus
se apresenta para Pedro de uma forma diferente da época, porque Pedro estava pescando, era pescador, e Jesus vai ao encontro dele, usa o barquinho para ministrar a multidão, para ensinar a multidão, e depois pergunta: Pedro, você pescou alguma coisa, Pedro? E Pedro diz: não, trabalhei a noite inteira, não apanhei nada. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede de novo no mar, do outro lado do mar. Quando Pedro ouviu ensinar, ouviu ele pregar, e eu acho linda essa passagem, porque nós sempre pregamos que o primeiro milagre é a multiplicação a transformação de água em vinho, mas aqui Pedro estava recebendo a chamada, e ele ouve a voz de Jesus e diz: lança a rede de novo, do outro lado. E ele diz: olha, eu pesquei a noite inteira, eu estou cansado. Porque quem pescou aqui já sabe como que é difícil pescar, lançando a rede a noite inteira. Ele diz: eu pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Oh, bendito é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro lança a rede, e a rede vem cheia de peixes. Pedro apanha aqueles peixes juntamente com os discípulos, seus companheiros, e prostra aos pés de Jesus. O capítulo 5 é claro nisso, e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não mereço que o Senhor entre no meu barco, eu não mereço que o Senhor chegue na minha casa. E Jesus disse: ó, calma, Pedro, a partir de agora você será pescador de homem. Oh, bendito é o nome de Jesus. Você não vai mais pescar peixe, não, você vai pescar homens. E a Bíblia diz que Pedro largou a rede, o barco, tudo, e seguiu Jesus. Aí começou a ver Jesus ensinar, Jesus pregar, e começou a aprender com Jesus, ouvir Jesus, milagre acontecendo, multidão se afluindo. E de repente, naquela situação toda, na hora do auge, acontece uns 3 anos e meio, para nós ganharmos tempo, que Jesus foi condenado à morte. E aqui começa a frustração de Pedro, porque Pedro, ele falava para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus, que estava preparando Pedro, porque tudo tem um preparo, tudo tem um porquê. Na minha história e na sua história, nada acontece por acaso. Tem um porquê, porque Ele está trabalhando, porque Ele está moldando, porque Ele está fazendo. Quem trabalha, quem molda, quem faz é Ele. E na vida de Pedro não era diferente. Ele estava moldando Pedro, e Pedro afoito. Pedro sempre falava, Pedro pregava, expulsava demônio, Pedro curava enfermo, Pedro pensava que estava preparado. E quando Jesus reúne os discípulos, após dizer que Jesus fez ali uma pesquisa e perguntou: quem vós diz ser filho do homem? Aí um diz: é João Batista. Lá fora algum diz que é profeta, um diz que é Jeremias. E Jesus vira para eles: e vós, quem dizeis ser o filho do homem? Ele diz, aí Pedro toma a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E naquele momento Jesus diz: bem disseste, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que te revelou. E naquele momento Pedro, sentindo que Deus havia usado, que ele estava preparado, ele começa a fraquejar, porque quando Jesus começa a perceber: não, estão preparados, eles sabem quem sou eu, então eu vou abrir aqui o leque, vou mostrar: olha, o Filho do Homem tem que ser levado para Jerusalém, ele tem que sofrer, tem um processo, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vão me crucificar. Aí Pedro toma a palavra de novo e diz: não, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Naquele momento Jesus fita os olhos em Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, senão das coisas dos homens. Naquele momento Pedro leva um choque, porque na mesma passagem bíblica, no mesmo capítulo, Deus usa, o Espírito Santo usa, e no mesmo momento que ele se orgulha, que ele pensa que ele entra o espírito maligno para tentar perturbar. E ali Pedro, quando Jesus começa a falar: não, é necessário que isso aconteça, Pedro toma a palavra e diz assim: eu vou contigo até a cruz, eu vou morrer se for necessário. Aí Jesus olha para Pedro para mostrar que Pedro é carne, que Pedro é de osso, que Pedro é de pele, que Pedro é homem,
que se Ele usou foi por graça, que se Ele tomou foi por misericórdia, porque Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Deus não usa super-homem, Deus usa quem quer, na hora que quer, para a glória do Teu nome. Naquele momento, Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes me negará. Pedro diz: de forma nenhuma. E aí começa o processo, porque o processo, você sabe o que é processo? O processo é difícil, irmão. O processo é difícil. Tem gente que não sabe o que é processo. Eu vou contar uma história para você. O processo é difícil. Quando eu era criança, eu gostava muito de pamonha. Quem sabe o que é pamonha aqui? Quem conhece pamonha? Quem gosta de pamonha aqui? Quem gosta? E aí, um dia no Mato Grosso, porque eu sou, graças a Deus, sou mato-grossense. Meu pai tinha falecido e eu estava morando com a minha cunhada. Aí nós fomos para a fazenda e chegou lá muito milho. Ela falou assim: vamos fazer pamonha. Eu falei: maravilha. Aí ela falou assim para mim assim: vai colher milho. Aí vai quebrar milho, porque você nem fala colher, é quebrar milho. Não é assim, pastor? O senhor já fez pamonha? O senhor vai saber o que eu estou falando aqui. Irmão do céu, quando eu entrei no milharal, pinicava aquele trem. Tinha marimbondo, formiga. E para quebrar aquele negócio é difícil. Quebrando, sofrimento. Eu já fui perdendo a graça com a pamonha, irmão. E na hora que chegou lá, eu vou descascar o milho. Não, você está pensando que é brincadeira? Pega esses jovens daqui e dá um milho para ele, descasca milho para você ver. Irmão, tem que plantar o milho, cuidar do milharal. O milho está no ponto, quebrar o milho. Quem já quebrou milho aqui? Sabe o que eu estou falando? Quebrar o milho, descascar aquele negócio que você vai tirando assim, parece que Deus encapou um negócio tão encapado que você tira, tchum, vai, e nunca acaba a palha. E quando chegou, a minha cunhada diz assim: agora você vai ralar. Aí a pamonha para mim já não tinha mais nem graça. Aí rala o negócio e fica no sabuco, irmão. E na hora que está preparado, do que eu suado e ralando, naquele calor do Mato Grosso, que estava aquele mundo do caldo do milho, aquele mundo de sabuco. Aí põe para ferver o negócio, mano do céu, e ferver na beira do fogo. Aí terminou e o povo vai e amarrar a pamonha. Irmão, as pamonhas daqui de São Paulo hoje é tudo com liguinha de borracha. Não é amarrado mais, porque aquele negócio de amarrar. E a minha cunhada diz assim: você é um pamonha. Aí eu tomei raiva. Eu fiquei uns 20 anos sem comer pamonha, irmão. Uns 20 anos sem comer pamonha. Chegava assim, o povo dizia assim: o que você quer? Não, pode ser curau. Para nós aqui no Mato Grossense, curau. Acho que para os nordestinos é canjica. É canjiquinha que eles falam, canjica, que é o curau. Eu só comia curau. Pamonha eu não podia nem ver. 20 anos sem comer pamonha, porque o processo da plantar o milho e chegar na pamonha é árduo. Jesus estava preparando Pedro para um mistério grande. Quando Deus começa a trabalhar é difícil. E você quer saber a verdadeira chamada de alguém que foi chamado para louvar, chamado para pregar? Eu vou falar, eu como pastor, eu vou entregar tudo que Deus está mandando aqui esta noite. O principal ponto de quem é chamado é o desejo de parar. Você viu que a cantora falou que ela o desejou parar? Isso não é fraqueza, isso é sinal de chamada. Porque quem não quer parar, não, eu quero fazer, eu não penso em parar, ele quer se aparecer. Por que não? Porque para Deus usar, ele pega e diz: você é barro, você é vaso, eu vou moer, eu vou quebrar, eu vou fazer, eu vou trabalhar na tua história. E Pedro negou: tu és um deles? Não conheço ele. Você parece com ele? Eu nunca vi ele. Eu vi você com ele. Você fala igual ele. Você parece com ele. Eu não sei quem é. O galo canta. Quando o galo canta, ele corre e chora. E ele reconheceu que ele era pó, que ele era cinza e que ele era fraco. E aí Jesus é crucificado.
é sepultado. Estou correndo por causa do horário. E quando ele é sepultado, ele vai e diz: eu não vou parar, agora acabou, não tem jeito mais, morreu. Aí Maria e as mulheres vai no domingo de manhã levar incenso, mirra, para perfumar o corpo de Cristo. Quando ela chega lá, a pedra está removida, ela só vê pano, ela só vê o lençol no chão, ela vê o pano que enrolou o rosto de Jesus dobrado e colocado. Ela fica desesperada, ela corre para os discípulos e diz: olha, roubaram o corpo dele, roubaram o corpo do nosso mestre. Todo mundo preocupado. Pedro vai correndo, mas Pedro, pastor, vai ficando gordinho, barrigudo, ele está meio gordinho. O João corre na frente, a Bíblia fala, e João chega primeiro. João chega lá e olha, fica do lado de fora. Pedro invade o sepulcro, olha e vê, está tudo desarrumado lá, o corpo dele não está lá. Eles voltam preocupados. De repente Maria, inconformada, ela volta para o sepulcro. Quando ela volta para o sepulcro, tem 2 anjos. E um dos anjos olha para ela, ela chorando muito. Ela chorava copiosamente. E quando ela chorava muito, o anjo fala assim: mulher, por que choras? Por que está chorando? Por que você está aqui chorando, mulher? E ela diz: mas é porque levaram o corpo do meu Senhor. E aquele anjo, ela pensava que era o hortelão, ela pensava que era o jardineiro, e ela começa a falar com o anjo. De repente ela ouve de trás dela dizendo: mulher, por que você choras? Quando ela volta, é o meu Senhor que estava ali. Aleluia. E ela olha para eles: porque roubaram o corpo do meu Senhor. Ele aproxima dela e diz: mulher, por que tu choras? E ela olha, ela vê o sinal dos cravos. Ela olha e ele diz: mulher, não é para você chorar mais, eu estou vivo. Agora você vai lá e manda uma mensagem para os meus discípulos. Fala para eles que eu estou indo adiante deles, que eu estou na frente deles. E você fala para Pedro, tem uma mensagem para Pedro. Diga para Pedro que eu vou ter um encontro com ele. A notícia espalha e é uma confusão muito grande, porque o povo ficava inconformado. Se ele ressuscitou de verdade, ele tinha que apresentar para João, não para Tiago, para Pedro, não para Maria. Por que para Maria? E ele estava reunido, tudo dentro da casa, e Jesus se apresenta e diz para eles: paz seja convosco. E ele se alegra, porque eles falaram com Jesus, eles tocaram com Jesus, e a Bíblia diz que eles comeram com Jesus, e a notícia começa a espalhar. E quando a notícia começa a espalhar, a notícia chega até Tomé, e a Bíblia mostra que Tomé fica revoltado, e Tomé diz: eu não acredito, não dá para acreditar, eu não vou acreditar se eu não tocar nele, se eu não olhar, ver os sinais do cravo, se eu não olhar e não ver aonde o soldado varou com a lança, de maneira nenhuma eu vou crer. Não, para mim não dá certo, eu não confio nessas coisas. E de repente os dias passam, a Bíblia diz que cerca de 8 dias passou, e Tomé estava ali reunido com eles. Eu acredito que alguns estavam tentando convencer ainda Tomé. Quando ele passa pela parede, a Bíblia diz que a porta fechada, e eles ouvem a voz dizendo: paz seja convosco. E quando eles olham, e Tomé olha, ele aproxima para Tomé e diz: Tomé, toca, Tomé, toca na minha mão, olha aqui, põe o dedo aqui no lugar aonde a lança vazou, Tomé. E Tomé se prostra e adora e diz: tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Cristo, tu és vivo. E Jesus diz: olha, porque tu me vê, tu crê, Tomé. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu, que não viu, mas creu, e creu a ponto de adorar nesta noite, a ponto de glorificar nesta noite, porque a presença dele é real nesta noite. Quem está sentindo a presença dele na casa? E eu acho lindo, irmão, eu acho maravilhoso. Alamacante, alalassúria. Que eu acho maravilhoso é porque Jesus apresentou no capítulo 21, o capítulo que nós lemos aqui, pela terceira vez,
aos discípulos, e especialmente a Pedro. Apresentou a primeira, apresentou a segunda, e na segunda vez, Pedro, decepcionado, triste, ele olha para Tomé, para Tiago e diz assim: eu vou pescar. Chega desse negócio de ministério, chega nesse negócio de pregar, eu vou pescar. Ele diz: eu vou também. Pedro já estava com a liderança, Pedro já está tomando a liderança, e Pedro vai pescar. E Pedro diz: quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar mais, eu quero saber desse negócio não. E ele lança a rede e pesca, e pesca, e puxa a rede, e pesca, e nada apanhou. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Que isso é normal, irmão. Para os pescadores é normal pescar e não alcançar peixe, não pescar peixe. Tem alguém que conhece algum pescador aqui? É normal. Não é toda vez que pesca, não. Não é toda vez que apanha peixe, não. Você não só ganha na vida, isso é normal. Para um profissional, ele sabe que tem altos e baixos. Ele sabe que isso é normal. A vida não é só de ganhar, a vida também tem perca. E Pedro já estava acostumado. Não pense você que Pedro ia desistir. A outra noite Pedro ia voltar, e se ele não apanhasse, ele ia voltar de novo, porque Pedro era pescador experiente. Só que Pedro tinha uma coisa que você tem e que eu tenho, porque você percebe que na primeira vez, ao ouvir o discurso do capítulo 5 de Lucas: eu não apanhei nada, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. E ele lança e vem peixe. Essa segunda vez aconteceu já. Um pregador, expulsava demônio, orava 3 anos e meio de ministério com Cristo. Ele tinha experiência com a palavra. Ele viu quando Jesus disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti, e a figueira secou. Ele viu quando ele, no meio do barquinho, ele levantou e diz: até quando perecereis? Quieta-te vento, cala-te mar, e houve bonança. Pedro tinha experiência. E no capítulo 21 aqui, ele cansado, ele não apanhou nada. E quando ele volta para a praia, que ele estava para arrumar as redes, que ele estava preparando o barquinho para voltar, junto com Tomé, junto com Tiago, junto com João e junto com Natanael, a Bíblia mostra claramente que no mesmo mar, o mesmo mar chamado o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não era um mar de verdade, ele era um lago de água doce, cerca de 9 quilômetros de largura, 13 quilômetros de comprimento. Era um lago de água doce, ali na Galileia. E o que me chama a atenção, que naquele mesmo lugar que ele teve o encontro primeiro com Cristo, ele estava ali. E quando ele estava arrumando a rede, aproxima-se alguém e pergunta para ele: filhos, tem alguma coisa para comer? Ele diz: não, nós não apanhamos nada. Ele diz: volta e lança do lado direito. Parece que ele volta 3 anos e meio atrás, mas ele não se atenta. Ele pega e volta. E quando ele lança a rede, que ele puxa a rede, ele olha, está cheio de grandes peixes. Quando ele está puxando a rede sem atentar, ele sente que alguém toca nele. Quando alguém toca nele, que ele olha, é João, o discípulo amado. E João olha para ele e diz: Pedro, é o Senhor, é Ele. Por que João conheceu? Porque João tinha mais intimidade com ele. João deitava no peito dele, João encostava nele. E João, a Bíblia, se eu fosse falar de João aqui, eu ia levar 2 horas só falando de João. Mas João tinha intimidade. E quando Pedro ouviu que era João, Pedro levou um susto. E a Bíblia diz que ele estava à vontade. Ele cincha a túnica, pula na água. E quando ele pula na água, ele já fica perturbado. Por que ele ficou perturbado? Porque ele lembrou que quando Jesus veio ao encontro, e Pedro, ele tinha uma experiência que eu tenho, que você tem. Eu lendo a Bíblia, eu vi muitos pontos interessantes. Eu já preguei muitas vezes em congresso de jovens, congresso da mocidade. A irmã falou que é assembleiano também. Eu sou assembleiano, nasci e cresci na Assembleia de Deus. E eu preguei muitos em congresso. Só que eu acho interessante que eu preguei muitas vezes a passagem de Ana, quando Ana orou, quando Ana chorou. Só que eu lendo atentamente, eu percebi que Ana, a Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 9, que Ana se levantou depois de comer e beber, e ela vai e adentra o templo.
No templo estava só o sumo sacerdote Eli, sentado na cadeira do lado do pilar do templo. Ana entra, e a Bíblia diz que com amargura de alma, com tristeza profunda, ela começa a orar. E a oração dela é: Senhor, atenta para a tua serva, olha para a tua serva. Se tu lembrares da tua serva benignamente, olhares para a tua serva. E a Bíblia diz que Ana votou um voto, e o voto dela foi: se o Senhor me dá um filho varão, eu vou devolver para ti. Não vai passar navalha na sua cabeça, não vai tocar em coisas imundas, não vai beber bebida forte, vai ser nazireu de Deus desde o ventre, e vai ser consagrado a ti, entregue a ti. E a Bíblia diz que ela orou, votou e insistiu em orar. Ela continuou a orar, e ela continuou amargurada e continuou a orar, a ponto que a Bíblia diz que aquilo foi incomodando, perturbando o sumo sacerdote Eli. E a Bíblia diz que naquele momento, ele não suportando mais a oração e a intercessão daquela mulher, ele vai até ela e diz: mulher, até quando estarás embriagada? E até quando estarás cheio de mosto? Naquele momento, Ana volta para eles: olha, a tua serva não está embriagada, nem bebida forte tem bebido, e nem coisas imundas tem entrado na minha boca até aqui. Estou amargurada, estou derramando a minha alma perante o Senhor, dos meus cuidados e das minhas dores, eu tenho falado diante do Senhor. E naquele momento, quando o sumo sacerdote olha para aquela mulher, vê horas de oração, horas de intercessão, ele volta para Ana e diz: mulher, vá em paz, e seja feito conforme a tua petição. A Bíblia diz que Ana virou para ele e diz assim: se eu achei graça diante dos teus olhos. Ela se levantou. A Bíblia diz que ela comeu. Isso mostra, começa o versículo 9, que ela tinha comido. E volta que ela estava horas de oração sem comer. Ela estava em jejum, horas e horas. E a Bíblia diz que ela se levanta, e ela já não está mais entristecida, ela já não está amargurada. O segredo foi não o voto, nem a oração, mas a confiança na palavra. Quem ouve a palavra e crê na palavra tem milagre. Deus falou, está falado. Se foi Deus que falou, está falado. Sabe por que a Bíblia mostra também que Abraão entristecido? Porque aquele momento Sara dizia: eu não quero mais Ismael aqui, manda Ismael embora junto com a escrava, eu não quero mais aqui. Ele estava triste, estava angustiado, mas de repente, na angústia, na tristeza, Deus chega para ele e diz: olha, Abraão, não se entristeça por causa de Ismael, porque eu vou cuidar de Ismael também. A Bíblia diz que Abraão obedeceu na hora, pegou pão, pegou água e disse: pode ir. Sabe por quê, irmão? Quando Deus fala, Deus responsabiliza. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, tem cumprimento. Deus fala e a palavra vai cumprir. Se Deus falou, vai ter milagre. Se Deus falou, vai ter resposta. Se Deus falou, algo vai acontecer. Mas espera aí, pastor. O médico estudou, o médico tem conhecimento, o médico são anos de estudo, são anos de ciência, porque o médico estudou. Eu concordo que o médico estudou, o médico sabe que falou, só que quem está falando para você foi quem te criou, foi quem te formou, foi quem tem o poder, quem tem a autoridade. Deus fala o que Ele faz para a glória do teu nome. Pode ser que alguém diz: não vai dar certo, mas Deus está dizendo: vai dar certo, vai acontecer. Tem milagre na tua vida, tem milagre na tua saúde, tem milagre na tua casa. É Deus que fala, é Deus que cumpre, é Deus que tem o poder na palavra. E Pedro entendeu pela segunda vez. Que quem tem autoridade no mar é Ele, que quem tem autoridade no céu é Ele, que quem tem autoridade no meio dos empresários é Ele, na medicina é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que tem o poder, irmão. Andaramacandaraias. Olha aí, Pedro volta, e eu acho linda essa passagem, fantástica, maravilhosa, porque quando eles voltam, o que tem? Cheio de peixe, que eles, olha, tem um peixe assado na brasa e pão.
Sabe o que Jesus está mostrando? Ei, Pedro, ei, não precisa do teu trabalho para você comer. Faz a minha obra que tem pão e peixe te esperando. E quando você vai buscar, já tem pão e peixe te esperando. Se você cuida da obra, Ele cuida de você. Se você cuida da obra, Ele cuida da tua casa. Busca primeiro o reino do céu, a sua justiça. As demais coisas você não vai acrescentar. Tem muita gente preocupada. Se eu parar de trabalhar nessa empresa, o que vai acontecer? Se eu parar de fazer isso, o que vai acontecer? Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida da tua casa. Deus cuida da tua agenda. Deus cuida da tua família. Deus cuida. Quando Pedro volta, tem pão e peixe. E ele dá um sorriso para ele e diz assim: filhos, pode comer. Da onde veio o peixe? Não? Da onde veio o pão? Da onde? Porque tem gente que começa a ler, e quando fala que o anjo tocou em Elias, diz assim: come, come e bebe. Da onde veio o pão e a água? Quem manda não é Ele? Você acha que Deus precisa de alguém para fazer? Deus não está te chamando. Deus não te escolheu. E a hora que todo mundo come pão e peixe, aí Jesus volta para Pedro e faz uma pergunta. Eu acho maravilhoso essa passagem. Quando Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro diz: eu te amo. Ele volta de novo para Pedro. Você percebe que Jesus, a essência dele é tão linda, porque a primeira vez ele chamou e diz: olha, eu vou fazer você pescar homens. Mas já havia tantas almas que havia sido ganha, tantas pessoas que havia se convertido, estava perdido como ovelha sem pastor. E Jesus diz assim: então você apacenta as minhas ovelhas. Olha como mudou. Não é para você mais ganhar, mas é para você apacentar minhas ovelhas, é para você cuidar do meu povo, é para você cuidar eu preparei, agora você cuida. Eu te capacitei, agora você cuida. Você não vai ser mais aquele evangelista, mas você vai ser um pastor para pregar a minha palavra, mas vai ensinar o meu povo para cuidar das minhas ovelhas. E ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que este? Por que ele perguntou? Se você ler lá, você vai ver que eu não estou falando heresia, não. Estou falando o que está escrito lá. Ele pergunta: tu me amas mais do que este? Porque Jesus, sempre Pedro dizia assim: eu vou contigo até a cruz, eu te amo demais. Aí Jesus toca lá na ferida e diz: tu amas mais do que esse? Só tem um ponto, irmão. Tem gente que fala que ama, ama, ama. Quem ama demonstra, se entrega. Ah, eu amo, mas não falo que ama. Não dá uma caixinha de bombom, uma caixinha de flor, com florzinha assim. Nem se for florzinha daquelas que se encontra na beira da rua. Pega uma florzinha e mostra que ama. Mostra com ação. Lava a louça para ela, né? Passa pano, arruma a cama. Eu sou pastor, eu posso falar isso, irmão. Eu devo falar isso. Não adianta falar que ama e não demonstrar que ama. Pedro, tu me amas mais do que esse? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, a mesma coisa. Demonstra que você me ama com suas atitudes. Tem que ter atitude. Se ama, tem atitude. Amar é ter atitude, irmãos. Tem pessoas que dizem que ama, mas na primeira prova foge. Não aguenta passar luta, não aguenta sofrer. Pedro estava sofrendo, mas Jesus estava dizendo: se tu me amas, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Oh, aleluia. Irmão, festa é muito bom, mas a vida continua, e você tem que continuar servindo a Deus com alegria, fazendo a obra de Deus. A festa vai acabar, tem que continuar congregando, continuar dando glória a Deus. A luta vai vir, mas ela vem e passa, e o nome de Jesus continua sendo glorificado. Naquele momento, Jesus volta para Pedro pela terceira vez. Sabe por que Jesus voltou pela terceira vez? Porque Jesus foi traído por Pedro. Porque o negar foi traição. Ele negou Jesus. Ele virou as costas para Jesus e disse: eu não quero saber de ministério mais, eu vou pescar. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Sabe por que eu estou aqui?
Porque Jesus não desistiu de mim. E sabe por que a igreja ainda está pregando, Jesus vai voltar, e Jesus ainda não voltou? Porque Jesus não desistiu da prostituta lá fora. Jesus não desistiu do traficante lá fora. Jesus não desistiu da macumbeira, da feiticeira lá fora. Jesus não desistiu do católico lá fora. Sabe por que Jesus não voltou ainda? E eu cresci ouvindo dizendo, Jesus vai voltar. E muitas vezes na angústia dizer, volta mesmo. Estou angustiado, volta. Aí Jesus não voltou ainda. E eu entendo que Jesus não voltou por causa do amor que Ele tem na alma do que está sofrendo lá fora. Da alma de quem está caído, de quem desistiu. Porque Jesus não desistiu de Pedro, e Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de quem o traiu, de quem o negou, de quem afastou. Jesus não desistiu. E eu acho lindo porque o pastor pregando ontem falou do profeta. O profeta era duro, e profeta e crente é duro mesmo, irmão. Trabalhar e cuidar da igreja nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Você acha que é fácil ser crente, irmão? Não é não, é uma luta, uma guerra. E Pedro estava vivendo essa guerra, esse momento de pensar, vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo. E Jesus perguntou a terceira vez e Pedro entristeceu. Aí Jesus mexeu lá dentro. E a Bíblia diz que Pedro entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E aí Pedro abre a alma e o coração e diz, tu sabes tudo. Tu sabe tudo. O Senhor conhece tudo. Se tem alguém que conhece aqui é o Senhor. É o Senhor que conhece a minha vida, o meu assentar, o meu levantar. O Senhor conhece a minha queda. O Senhor sabe tudo de mim. O Senhor conhece tudo. E o Senhor sabe que eu te amo. É amor de verdade. Aí Jesus disse, então apacenta os meus cordeirinhos. A missão é sua. Pregar o evangelho, ganhar a alma e cuidar. Porque não é só pregar, não é cuidar. Tem tanta gente morrendo aí sem cuidado. Cuidar das almas, cuidar dos jovens, cuidar da criança, cuidar dos adolescentes, cuidar de todos. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do pastor, esse é o papel do ministério. Nós percebemos que o inimigo tem se levantado com uma fúria muito grande. E a vontade do diabo é acabar com a família, acabar com criança, acabar com jovem. Satanás veio senão a matar, e roubar e destruir. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aqui eu aprendo, e aqui a Bíblia nos ensina que Jesus, Ele veio com um propósito: ganhar almas, salvar, buscar o que se havia perdido. E nesses momentos de festa, muitas vezes nós esquecemos o propósito. Nós queremos pular, queremos cantar, queremos correr, queremos fazer tantas coisas. Só que o propósito maior do Evangelho é salvação de alma. É mudança de comportamento. Que matava não mata mais, que roubava não rouba mais. Ele vai mudando, Ele vai transformando. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso que a igreja tem que valorizar a palavra pregada, a palavra ensinada, a palavra ministrada. Tem muita gente que diz, fala comigo. Quem quer que Deus fala com você essa noite? Deus já falou 4 dias de festa, não é possível que Deus não falou. Deus falou. No mundo tereis aflições, é tanta luta, é tanta batalha. E Jesus não mudou isso. Pedro sofreu ou não sofreu? Sofreu ou não sofreu, irmão? Quem vê Pedro lá no Atos dos Apóstolos curando enfermo, curando Enéas, ressuscitando, fazendo milagre, diz Pedro, mas irmão, o processo foi duro. Quem sabe nessa noite você não está entendendo o processo que Deus está te levando, o sofrimento. Quem sabe até solidão, desprezo. As pessoas te desprezam, as pessoas te humilham. E não pensa você que você é pastor, presbítero, evangelista, cantor, profeta, para alguém bater nas tuas costas. Você foi chamado para fazer a vontade dEle. Ele mandou apacentar, apacenta. Ele mandou pregar, prega. Ele mandou louvar, louva. Ele mandou fazer a obra. Faça a obra do evangelista. Cumpra o teu ministério. Deus te chamou, é Ele que vai te recompensar. Você não foi chamado para receber tapinha nas costas. Você foi chamado para louvar Ele, para adorar Ele e para pregar o evangelho. É para pregar, prega o evangelho em tempo e fora de tempo, mas cumpra o teu ministério. Há uma
batalha muito grande, irmão. Há uma luta muito grande. Ministério representa luta. Vontade de parar não foi só do cantor, da cantora, do pastor, não. Desde o início, você viu a mensagem de ontem, que Jonas, ele disse, por isso que eu não queria pregar, por isso que eu não queria profetizar. Por quê? Porque eu sabia que Deus, ele é misericordioso. E a dor que tinha na alma do profeta, só ele sabia. Olhar para um cantor e um pastor dizer assim, ele quer parar, mas por que ele quer parar? Não sabe o peso que é a chamada. E Pedro estava sentindo o peso da chamada. Por que Pedro pensava assim, peraí, se perseguiram o meu Senhor, se mataram o meu Senhor, o que vai sobrar para mim? E foi o que aconteceu. Os apóstolos morreram, foram assassinados, todo mundo. Só um que morreu com morte natural foi quem? João. Porque Jesus mostrou que quem manda é ele, não é o homem. Tentaram matar ele, não conseguiram. E você tem que entender uma coisa, irmão. Se for necessário morrer, morra. Se for necessário sofrer, sofra. Mas cumpra o teu ministério. Deus não te chamou para baixar a cabeça. Deus te chamou para fazer a obra dele. É a obra dele, está difícil. Faça a obra, cumpra o teu ministério. E o duro, sabe que é o mais difícil? O mais difícil. Eu vou encerrar ainda. Nós temos, a festa ainda não acabou. Graças a Deus que a festa não acabou. Mas sabe o que é o mais difícil? Que quem é chamado nunca vai ter uma vida natural. Sabe por que tem tanta gente que desvia da igreja? Muitos jovens, pregadores, cantores. E as pessoas, quando é confrontado com a chamada, a pessoa não suporta. Porque nunca mais vai ser natural. As pessoas vão estar lá se divertindo e você vai estar orando. Você vai estar sofrendo. Você vai passar pela moinha. A moinha. A olaria é amassar o barro. Você vai ser amassado. E esse processo da pamonha é o processo do vaso. Quem vê um vaso bonito cantando, multidão aplaudindo, pastor igual nós vimos pregar aí, pastores que andou o mundo, eu quero andar o mundo, eu quero pregar, irmão. Vou falar assim, é uma bestinha, você não sabe o que te espera. Você não sabe o que te espera. O processo é doído. E eu não posso falar outra coisa. Você fala, não, Deus é maravilhoso, vem e vai ficar tudo bem, irmão. Você vai ser amassado. Isso aqui é profecia já, é revelação do céu. Eu sei que ninguém vai dar glória a Deus. Eu sei que o povo gosta de revelação de chave. Eu sei que o povo gosta de revelação dizendo, Deus te toma pela tua mão direita. Mas Deus está tomando pela mão direita para te amassar hoje aqui. Para te amassar. Isso aqui é a palavra de Deus que está falando. Ele te toma pela tua mão direita para te amassar, para te mostrar que você é barro e que Ele vai te usar assim. Sabe por que eu aprendo? E eu vou encerrar aqui para voltar para o pastor Marcial. E eu aprendi. Sabe por que Deus massa? Igual amassou Pedro, Tiago, João e os pastores. Eu acho que tinha que olhar para essa mensagem de Pedro, João, de Tiago e falar assim, não, ser pastor é sofrimento. Porque tem pessoas que pensam que ser pastor é ser estrela, ser cantor é ser estrela. E eu aprendo aqui, à luz da Bíblia, que Deus só massa para nós não tomar a glória que não é nossa. Quem falou foi Ele, quem curou foi Ele, quem batizou com o Espírito foi Ele, quem promoveu foi Ele. Dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele quem faz, é Ele que tem, é Ele que opera. O homem não tem nada, tudo é dele, para Ele. A glória é dele. É Ele que cura, é Ele que liberta. Você percebe que Deus sempre vai na contramão. O pastor Marco Feliciano, eu fui ver quando ele pregava quando ele era jovem. E ele sempre conta que ele cortava cana, que ele amassava, que ele engraxava sapato, que ele sofreu, que ele foi pobre, filho de mãe solteira. E o pessoal fica, sabe por que Deus faz isso? Para que quando tiver grande, lá em cima, voando de avião, nos hotéis da vida, nas mansões da vida que Deus dá, Deus olha para ele e olha, não esquece de onde te tirei. Todos os pastores que Deus usa de verdade passou um processo. Quando eu lembro da pamonha, pamonha, irmão, eu já passei necessidade, já passei fome. Se eu fosse contar aqui, era ser um testemunho.
Mas Deus fez isso na minha vida para me ensinar, dizendo: olha, quem faz sou eu, quem faz a igreja crescer sou eu, quem cura sou eu, quem liberta sou eu, é eu que faço, é Ele, tudo é Ele. Não toma a glória que não é sua. Quando for assassinar o Pedro, dizendo: você vai morrer crucificado, você prega tanto sobre a cruz, você fala tanto de Jesus, que você vai ser crucificado. Ele diz: não, sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Mas ele diz: igual ao meu Senhor não, o único. Porque Deus usava tanto Pedro, irmão, presta atenção. Usava tanto Pedro, sombra de Pedro curava, tanto milagre, Pedro, os demônios fugiam, milagre, que se crucificasse Pedro, alguns crentes besta, me desculpa a expressão, alguns crentes sem sabedoria começar a adorar Pedro. Você acha que eu estou falando bobeira? O povo adora sal, tem uns pastores que foi lá e começou a trazer água do Jordão, e o povo comprando terra não sei daqui, o povo comprando. Quem quer comprar do Jordão aqui, ó, R$1.000, o povo vai e compra. O povo sem sabedoria, irmão. Vende coisa, não, mas aqui foi não sei o que, e compra. E a igreja no primórdios, a igreja depois da católica começou a vender pedaço de cruz, e vender não sei o que, o povo comprando, porque o povo era induzido. E Pedro, não querendo induzir o povo, ele disse que não, o único que salvou foi Ele, o único que fez foi Ele, quem entrou na minha vida e me mudou foi Ele, e é Ele que está na minha vida. Eu encerro agora dizendo: se Deus for na sua vida de verdade, fica tranquilo, a porta vai abrir, milagre vai acontecer, tudo vai dar certo. Mas não esquece não é sua capacidade, não é porque você é bonito, não é porque você não, é porque Ele está na sua vida. A hora que Ele sair, acabou. Não tem profeta, não tem cantor, não tem ninguém. Acabou, irmão. Quem é digno de glória é Ele. Ele é o Deus da igreja. Ele é o que manda, Ele é o que faz. Quem concorda com isso? Eu sei que ninguém fez isso, mas tem alguém doente em nosso meio, enfermo? Não tem ninguém? Acho que festa dos doentes fica tudo em casa, né, irmão? Ninguém vem doente. Então tá bom, nós vamos passar o pastor Marcelo, ele vai fazer os seus agradecimentos. E se tiver alguém enfermo depois, fala: pastor, eu estou enfermo. Você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus.